Muito bom dia a todos. É com muita alegria e muita satisfação que as Casas André Luiz abre as suas portas para receber a todos. Lembrando que desde o início da manhã toda a equipe espiritual já se faz aqui presente, preparando esse ambiente para nos receber, nos acolher, porque a partir do momento que adentramos a este local, já estamos em tratamento. A partir do momento que estamos aqui, a equipe espiritual já está agindo sobre nós, porque eles são conhecedores de todas as nossas necessidades. Então sintam-se abençoados por essa equipe maravilhosa que está aqui presente, nos preparando no dia de hoje. Para que a gente se alinhe e se sintonize com essa equipe espiritual, nós iniciamos a manhã de hoje com uma prece. Para aqueles que se sentirem mais à vontade, podem fechar os seus olhos a título de concentração. E vamos elevar os nossos pensamentos, sintonizar com toda a espiritualidade maior, sintonizar com o nosso querido e amado Mestre Jesus, que está sempre à disposição para nos atender, para nos receber e para nos acolher. Querido Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta manhã de domingo, recebendo as tuas bênçãos, recebendo o teu apoio, que a tua paz, a tua luz invada sempre os nossos corações, que a gente possa aprender cada vez mais com os temas que são descritos aqui no nosso centro espírita, para que a gente possa levar isso para a nossa vida, levar isso para os nossos irmãos e a todos do nosso convívio, que a gente possa ser um multiplicador das suas palavras e levar a paz, o amor para todos aqueles que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, livro de Leon Denis, capítulo 24, e o Antônio Collado, que fará a palestra por nós. Collado, seja muito feliz. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam bem-vindos e que possamos, nessa manhã de hoje, a gente tratar desse assunto. Eu até estava fazendo um comentário que às vezes parece que é só mais um tema que foi colocado, mas ele é de tamanha importância que peço que realmente esse mestre querido, esses nossos amigos espirituais possam me ajudar para que a gente possa realmente entender de tamanha importância disso daqui. Inclusive, Emmanuel, quando a gente pega o livro Pai Nosso, ele nos alerta sobre a importância do pensamento, tá? Inclusive, ele define: pensar é criar. Quando a gente passa a estudar a nossa doutrina, todos aqueles conhecimentos que a gente traz, a gente verifica que toda a base de tudo que nós fazemos é justamente o pensamento. A nossa mente, ela é uma usina criadora ou uma usina destruidora. E o pensamento, ele é a gênese de todas as nossas construções. Tudo que existe de criação dos seres humanos iniciou-se no pensamento. O pensamento, portanto, é a base, é o alicerce de tudo que nós fazemos e temos na vida. E às vezes a gente até faz um comentário, que às vezes se preocupa com tantas coisas na vida, com o almoço que nós vamos fazer, nos preocupamos com as contas que temos que pagar amanhã, nos preocupamos com determinadas coisas, com os filhos, com tudo, mas a gente nunca se preocupa com o que nós pensamos. Por quê? Deixamos à solta e a gente de vez em quando faz umas viagens aí que não nos leva a lugar nenhum, não é verdade? Só que quando nós emitimos qualquer tipo de pensamento, imediatamente nós criamos uma energia e nós lançamos na atmosfera.
É isso que nós fazemos, né? Todo pensamento, ele se transforma em uma energia. E essa energia, ela tem a mesma qualidade do pensamento que a gente criou. Se for pensamentos benévolos, energias boas. Se for pensamentos maléficos, acho que aqui ninguém tem, né? Imagina a qualidade dessa energia que nós estamos simplesmente soltando por aí. Nós temos que entender o seguinte, assim como os seres vivos, eles estão no meio da atmosfera terrestre, ou seja, o ar ele faz parte do nosso meio em que nós vivemos. E a atmosfera, dependendo da forma como nós a tratamos, ela pode ser uma atmosfera poluída ou pode ser uma atmosfera sadia, por exemplo, no meio de uma floresta, em algum lugar bom. Da mesma forma, quando nós falamos do fluido cósmico universal, que simplesmente ele permeia todo o universo, é justamente quando nós falamos o alcance da mão de Deus em todas as partes do universo, ele também é constituído das energias. Então, à nossa volta, esse fluido cósmico universal, ele vai ter a qualidade dos pensamentos da coletividade. Por que quando nós entramos aqui, nesta casa que nós estamos conversando, a gente sente uma certa tranquilidade? Porque todos nós que aqui adentramos, a gente já vem com um pensamento de buscar algo de bom, buscar conhecimento, buscar uma ajuda. Assim como a espiritualidade também prepara para que a gente possa aqui estar em um berço apropriado para que a gente tenha condições, através da sintonia, de adquirir os conhecimentos necessários. Então, toda vez que nós lançamos um pensamento, a gente ainda não tem a ideia do poder que nós temos inerte no nosso ser espiritual. Nós temos, na verdade, uma arma em nossas mentes, em nossos pensamentos, que nós podemos modificar o mundo. E nós nem pensamos nas consequências que a gente pode ter. A partir do momento, por exemplo, que do meu pensamento eu tomo uma ação, que se iniciou lá no meu pensamento, eu acho alguma coisa e tomo essa ação, essa energia ela é multiplicada. E dessa forma, quando eu tomo uma ação, automaticamente eu estou alterando, mudando o meio que eu estou vivendo. Eu mudo a vida das pessoas, eu influencio na vida das pessoas e automaticamente também eu estou modificando a minha vida, as minhas condições, o meu estado de ser, através das minhas ações. Um exemplo. Digamos que nós não gostamos de alguém, ou de algum produto, ou de alguma coisa, e a gente cria uma inverdade sobre essa pessoa ou sobre esse produto e começamos a colocar em ação, a divulgar, a disseminar. As pessoas que ouvirem aquela inverdade que nós criamos e aceitarem aquela inverdade, ela também vai começar a disseminar. E conforme as pessoas aceitam aquilo como uma verdade, o nosso pensamento, o pensamento das pessoas irão emitir energias equivalentes e estarão plasmando aquilo de tal forma que é como se aquela inverdade que alguém criou, ela se torna algo totalmente real. Eu digo que é como se fosse um efeito dominó. Aquela pedrinha que a gente joga e derruba. Então, muitas vezes, a gente não pesa as consequências daquilo que nós criamos. Mas, da mesma forma que a gente pode criar uma inverdade, nós podemos, sim, disseminar uma verdade, uma realidade. Exemplo maior foi o próprio Nazareno, Jesus, quando ele trouxe a verdade. E veja que ele não tomou uma ação de pegar as pessoas e modificar, mas simplesmente ele comunicou uma verdade e veio com as suas explicações. E até hoje, passaram-se 2 milênios, ainda ela continua no efeito dominó, atingindo várias e várias pessoas. Aqueles que a entendem,
essa verdade, aqueles que colocam dentro de si essa verdade que ele nos trouxe, também passam a disseminar, a construir, onde a gente também podemos plasmar, e aí nós teremos a realidade dentro de cada um de nós. Tudo, como a gente vê, começou onde? No pensamento, que transformamos em uma ação. Aí alguém pode dizer o seguinte: mas e se eu só penso e não tomo ação nenhuma? Por exemplo, eu posso pensar mal do meu amigo aqui, mas é mentira, é uma gente boa pra caramba, vocês nem imaginam, né? E ficar pensando coisas dele, mas eu não falo para ninguém. Fala, então, já que eu não tomei ação, o meu pensamento morreu. Não, não. Tudo aquilo que nós lançamos, podemos até nos arrepender, não tem como você voltar o tempo atrás. Nós já lançamos, já fizemos. Se nós não praticamos em ação, se nós não disseminamos através das palavras, das ações, aquelas energias nós guardamos para nós. Nós abastecemos o nosso ser, nós abastecemos o nosso perispírito com essas energias negativas. É por isso que nós aprendemos, e a doutrina sempre nos frisa isso, que tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida presente, tudo aquilo que nós estamos passando, nada mais são do que a imagem do nosso passado que nós construímos. E nós também sabemos que no futuro será a imagem do nosso presente. Ou seja, nós estamos, na realidade, criando o nosso futuro através daquilo que nós pensamos. E vamos até um pouco mais longe. O nosso próprio corpo espiritual, nosso próprio corpo físico, quando nós abastecemos com essas energias, ou positivas ou negativas, ela está interferindo na nossa construção. Então, nosso pensamento ele tem um poder de cura, como também tem um poder de nos adoecer. Tudo pelo pensamento. Olha, quando a gente não está feliz com a nossa vida atual, e normalmente, né, raramente a gente fala, puxa, que vida boa que eu tenho, né? Podia não mudar nada, mas normalmente a gente sempre tem as nossas reclamações para fazer. Mas aí é que nós temos que avaliar, quanto mais eu reclamo da situação que eu estou passando, que eu fiz escolhas no passado, mais eu vou ter certeza que meu estado de vida não vai melhorar. Ao contrário, quanto mais eu reclamo, pior vai ficando a situação. É a mesma coisa quando nós reclamamos das nossas dores, das nossas doenças, né? Apesar que eu digo que na minha idade, quando dói, eu falo, legal, continuo vivo, né? Mas a gente reclama das nossas doenças. Quanto mais eu reclamo da nossa doença, mais eu estou alimentando com energias a minha doença. Mais difícil será de ter a cura. Se eu inverter, em vez de eu colocar as energias que combinam com a minha doença, mas eu colocar, não, se eu estou passando por essa doença, isso é uma responsabilidade minha, e há de eu me curar, a gente começa a inverter as energias, tanto que quantas pessoas que encontram a cura, através simplesmente da mudança do pensamento. Eu nunca esqueço, até citei uma vez aqui, eu estava lendo um histórico de um livro sobre a mudança de pensamento, né? Em que tinha uma pessoa muito doente, inclusive com câncer, isso há muitos anos atrás, quando essa doença realmente era um decreto de morte, né? E o pai dele foi fazer uma viagem lá no Oriente Médio e trouxe uma madeirinha. E falou, olha, filho, eu vou pegar esse pedaço de madeira, eu vou mandar colocar em uma correntinha e você vai carregar. Eu paguei uma fábula. Essa madeira é um pedacinho da cruz de Cristo, quando ele foi crucificado. Ela tem um poder de cura maravilhoso. E o pai assim fez, colocou. Com o passar do tempo, o filho se curou por carregar aquele pedaço de madeira
que tinha o poder de fazer milagres. Um dia mais tarde, o pai confessou. Ele achou aquele pedaço de madeira na rua, mas pôs para o filho a ideia de que era algo especial. E o filho acreditou. A partir do momento que ele acreditou, todas as suas energias emitidas com relação à doença, houve uma mudança, a ponto dele atingir uma cura. Então, o valor que nós temos com o pensamento, a gente precisa realmente analisar o que nós estamos fazendo com os pensamentos que nós criamos. E nos diz ainda, né, os espíritos, a doutrina bendita, que o pensamento ele é criativo tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Da mesma forma, ele plasma e cria. Quando a gente lê alguns livros, por exemplo, André Luiz, que ele fala do nosso lar, daquelas construções lindas que existem lá, né? Dos lagos, dos rios, de tudo que existe daquelas belas construções, como também quando a gente verifica as construções sombrias que existem nos umbrais lá do mundo espiritual, tudo isso são construções humanas feitas pelos pensamentos, tanto dos espíritos encarnados quanto desencarnados. E esse mundo espiritual com o mundo físico, eles se entrelaçam, eles não estão lá e nós aqui. Nós estamos entre si, intertidos um no outro. Influenciamos de ambas as formas. Tanto, né, que estudando a doutrina, a gente aprende que o umbral ela não é construído somente com os espíritos desencarnados. Nós conseguimos emitir, mandar lá para o mundo espiritual as energias dos nossos pensamentos, muitas vezes, infelizmente, negativos. E é por isso que Emmanuel, gente, ele nos pede um esforço no sentido de modificar os nossos pensamentos. Aliás, nesse trechinho que ele fala do pensamento, ele se baseia naquilo que Paulo de Tarso, há 2000 anos atrás, já falava. Olha só como a gente nunca presta atenção em quanto tempo tem. Me permito ler só um pedacinho do que Paulo de Tarso escreveu em Filipenses, tá? No versículo 4. Só vou pegar um pedacinho do versículo, que é até um pouco poético, né, do jeito que ele escrevia. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso Paulo de Tarso já nos dizia, como que nós precisamos, em nossos pensamentos, buscar o que é de melhor. Tá? É fácil? Não. O próprio Emmanuel nos diz. Essa mudança de pensamento, essa atitude de simplesmente a gente deixar de entrar na nossa mente os pensamentos negativos e buscar, isso é um exercício muito longo, dificultoso. Nós não vamos sair daqui só com pensamentos positivos, porque o nosso dia a dia ele é feito justamente daquilo que nós fizemos à imagem do nosso passado, dos nossos problemas. Então, por mais que a gente ainda tenha pensamentos e procure ver a vida do lado bom, na nossa vida ainda vão aparecer momentos difíceis. Mas se nós tivermos a consciência de que esses momentos difíceis são as necessidades para nós, e a gente entender e aceitar isso, com certeza, pouco a pouco, a gente pode construir um futuro melhor. A gente, às vezes, reclama muito de tudo que acontece conosco. Quanto mais eu reclamo, mais energia negativa estou colocando e mais difícil mudar a minha vida, o que nós estamos passando. Existe também um detalhe, que é o seguinte: quando a gente está falando aqui em pensamento, nesse momento em que a gente citou o poder do pensamento, a importância do pensamento,
ele é praticamente 100% de tudo que nós somos, ele é 100% do que nós vivemos, a gente nunca se preocupou com isso, não é verdade? A gente entra aqui, passa o dia pensando, será que eu estou pensando correto? Será que estou pensando? Não, a gente simplesmente pensa. Mas hoje, nós estamos aqui relembrando que nós precisamos buscar e fazer criações melhores para nós e para aqueles que nós amamos, para o mundo. Caso contrário, como que nós podemos um dia sair desse mundo de provas e expiações? E, aliás, não dá para a gente exigir a felicidade plena em um mundo de provas e expiações. É a mesma coisa alguém achar que o umbral é só alegria, porque lá você pode fazer o que você quer. A gente sabe que não é assim. Então, nos cabe essa mudança. Só que nós temos um costume de viver essa vida como se fosse tudo que nós temos. Eu quero tudo que a vida pode me dar, eu quero pegar. A gente se preocupa em ter glória, em ser reconhecido. Mesmo dentro, às vezes, quando a gente toma uma decisão de fazer um trabalho dentro de uma casa espírita, dentro de uma entidade necessitada, a gente gostaria de fazer tudo e que a gente fosse realmente percebido, que nós façamos uma grande diferença. Mas não é assim que funciona. Veja que Jesus ele veio há 2000 anos atrás, e até hoje ainda a gente não consegue sentir a presença dele dentro do coração das pessoas. Às vezes, se a gente prestar atenção, é numa aquela vida simples, aquela vida apagada em que a gente constrói pouco a pouco, é que realmente as experiências vão ficar calcadas dentro de nós. Muito mais daquele que vem numa condição de regalia e de facilidade na vida, como nós encontramos várias pessoas, que ele está adquirindo que responsabilidades por aquilo que foi colocado em sua mão e que ele vai ter que responder no futuro. Quando a gente passa a entender e aceitar aquilo que nós não podemos mudar, a gente simplesmente descarrega esse peso das nossas ansiedades. Nós estamos sendo saudáveis conosco mesmo. Nós estamos permitindo que a gente trilhe caminho com passos mais firmes, mais simples, mais serenos. O próprio Emmanuel nos deixa claro da gente buscar contato com as coisas boas, boas leituras, bons filmes, boas palestras, porque isso nós estamos nos abastecendo de uma matéria-prima que vai nos ajudar a ter os pensamentos. Ah, mas eu tenho um monte de frases feitas que eu fico repetindo. Não é isso, gente. Quando nós falamos de ter as boas leituras, de buscar o melhor possível para abastecer o nosso conhecimento de forma salutar, é que a gente passe a viver aquilo, introjete, faça uma análise se aquilo que nós estamos aprendendo está de acordo com como nós estamos vivendo. Porque é isso, são essas experiências que nos trazem, nos fortificam, que vão estar calçadas dentro do nosso âmago. Como eu estava dizendo, mas às vezes a gente vive essa vida, a gente quer aproveitar de tudo, né? Por que deixar para a próxima, se eu posso ter hoje? E se a próxima não tiver, já pensou? Mas, gente, pense bem. Se voltarmos a um ano atrás, nós ficamos relembrando tudo o que aconteceu cada dia? Os 365 dias do ano? Não. A gente vai lembrar o quê? Dos fatos principais, não é mesmo? Aquilo que marcou a gente. A mesma coisa com as nossas experiências na vida física. Não nos esqueçamos que nós somos espíritos imortais. Nós não temos tempo de validade, nós vamos viver por toda a eternidade. Então, cada experiência no mundo físico é como se fosse um dia. Então, podem ter certeza que esta atual existência não é a mais importante de todas as existências que nós tivemos. Muitas vezes,
nós vamos esquecer de várias e várias vidas que nós tivemos que a gente achava que era mais importante, porque nós vamos só guardar dentro de nós aquilo que realmente nos marcou. Então, vamos viver sim essa vida da melhor forma possível, mas sejamos felizes com o que nós podemos ter, porque é justamente aquilo que nos cabe. Não podemos carregar algo que não nos pertence. Já ouvimos aquela frase, né? Do pó viemos e ao pó voltaremos. Lembram? Isso ele quer dizer com a nossa vida física. Quando nós aqui adentramos do mundo espiritual para o mundo físico, nós tomamos as matérias do planeta Terra e a vamos transformando e constituindo o nosso corpo físico. Nós mudamos, alteramos as suas propriedades e vamos construindo. Não é isso que a gente aprende, inclusive, na ciência? Nada se cria, tudo se transforma. Gente, é realidade, isso é ciência. Isso é Cristo, é religião, é uma verdade, é a realidade. O que acontece? Quando nós deixamos a vida física e partimos de volta para o mundo espiritual, a Mãe Terra absorve novamente todo aquele material que ela nos emprestou, ela transforma novamente para que outras pessoas, outros seres, outros espíritos ou inteligências possam simplesmente tomar novamente daquela matéria e constituir a sua ferramenta para ter a experiência em uma existência física. Então, vivamos aqui, porém não esqueçamos qual é a nossa essência. Um detalhe também é o seguinte, até agora, nós só comentamos, né, daquilo que nós expelimos, do pensamento que nós criamos. Porém, a gente também precisa tomar muito cuidado dos pensamentos que nós recebemos de fora. E o tempo todo nós estamos recebendo pensamentos do mundo espiritual, que às vezes nem sabemos se é deles ou não, como de uma certa forma também nos nossos irmãos encarnados. Quando não é pensamento, é através de uma informação e que a gente absorve. Nós precisamos também tomar cuidado com isso. Lembra-se do efeito dominó? Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Já não aconteceu conosco algum amigo que vem fazer um comentário de alguém que ele não gosta, que é do nosso convívio, dentro de uma empresa, aquela pessoa que a gente não gosta, aí a gente faz determinados comentários da pessoa. Não é isso? A gente absorve, a gente acredita e a gente começa a ver aquela pessoa com todos os defeitos que ela tem, porque nós acreditamos. Aí passa o tempo, você acaba convivendo com a pessoa e aí você descobre, puxa vida, ela não é isso. Não aconteceu já na vida da gente? Quantas vezes? Olha, e raramente alguém já não passou por isso, só para a gente ter uma noção como é trivial o que a gente está falando aqui. Eu não estou trazendo novidade, e a gente não presta atenção nisso. Aí nós falamos o seguinte, às vezes a gente pode ter uma consequência funesta. Quantas guerras nós já assistimos no nosso planeta Terra? Quantas guerras? Justamente, às vezes, por informações mal dadas, mal feitas. Então, é necessário a gente tomar um cuidado. Mas aí vamos dizer, mas eu não criei essa notícia. Vieram me falar, então eu não tenho culpa, desculpa. Sim, até o momento que te chegou, quem vai responder foram os que lá as pedrinhas de dominó de trás. Mas a partir do momento que eu derrubei a minha pedrinha, daqui para frente, eu vou responder sim, pelas consequências que elas podem causar. E às vezes, consequências, gente, extremas. Eu estava assistindo uma reportagem sobre os linchamentos que ocorrem no Brasil. Eu não sei se os senhores sabem, nós somos um dos primeiros do mundo em linchamentos. E muitas vezes
São pessoas totalmente inocentes que alguém lançou algo sobre ele. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Por quê? A nossa usina ela é abastecida por pensamentos próprios e pensamentos alheios. Os pensamentos alheios vão interferir nos pensamentos que eu vou criar. Então, não podemos ter a desculpa que aceitamos, mas usar o bom senso. Como? Os senhores já ouviram falar das 3 peneiras? Uns dizem que é de Salomão, outros dizem que é de Sócrates. Mas olha, gente, há 2.500 anos atrás, Sócrates já se preocupava com as tais das fake news. A gente acha que fake news surgiu com a internet. Não, fake news sempre teve, gente. Tá? E sempre existiu a internet, não sei se vocês sabiam. Antes ela chamava boca a boca. Né? Hoje ela é digital, mas sempre existiu. Então ele sempre dizia, apure o que falem para você, isso é responsabilidade do que a gente vai guardar. Tudo que nós guardamos está aqui depositado, nós vamos carregar. Vocês lembram das 3 peneiras? Primeiro, o que você está me falando é verdade? Nessa atual fase, gente, a gente comecei a buscar, porque a gente ouve tanta coisa, você não sabe mais o que é certo, é errado, o que é verdadeiro, o que não é. Então a gente tem a obrigação de buscar, é verdade mesmo? Não é algo falso? Tá? Primeira peneira. Eu não sei se é ouvir dizer. Então busque para saber se é verdade. Se for verdade, é verdade. Segundo, essa informação vai fazer bem para alguém? Nós conhecemos os princípios cristãos, nós conhecemos a doutrina. Então, se torna necessário para saber se essa informação vai fazer bem para alguém. Vai fazer bem. Terceiro, ela é necessária? Eu preciso saber dessa informação? Eu preciso difundir? Ela tem alguma utilidade? Ou é somente uma fofoca? Embora espírita não faça fofoca, né? Fazemos comentários sadios de aprendizado. Né? Então, e que a gente está falando, né, das fake news? Só para a gente ter uma ideia. Atualmente, a gente assiste fake news de todos os sentidos. No mundo político, no mundo comercial, no mundo industrial. As fake news, tá, sempre vai trazer benefício para alguém que interessa essa criação em toda. Até no nosso círculo de amizade familiar, as fake news existem. Vê que Jesus já nos alertava. Ele já dizia, lá no futuro, muitas pessoas utilizarão do meu nome para falar o que quiserem. A gente não vê seitas, sem citar nenhuma, por favor, tá, gente? Seitas que, se a gente for ver aquilo que ele prega, você não vai encontrar dentro do Evangelho de Jesus. E muitas pessoas aceitam como verdadeira. Né? Então, a fake news, eu falo, a palavra é nova. Aliás, charmosa, né? Fake news. Antigamente era lorota, mentira, invenção. Né? Mas sempre existiu. Voltemos quase a 2 séculos atrás. Kardec se preocupava com as fake news. Que ele dizia... Mesmo do mundo espiritual, não pensem vocês que lá do mundo espiritual tudo seja verdadeiro. Passem pelo filtro, tomem cuidado, veja se está de acordo com os ensinamentos cristãos e da doutrina. É preferível que se perca, se jogue fora 10 verdades que ele traga do que deixar passar uma em verdade. Kardec. No mundo da Inquisição, nas fogueiras, quantas pessoas inocentes foram ali queimadas porque era desafeto de alguém que criou alguma coisa? Quer maior exemplo do que Jesus? Jesus, o que ele dizia para nós? Busque a verdade e ela irá te salvar. Como foi que Jesus morreu? Os senhores se lembram? Talvez a gente até estivesse lá. Jesus ele passou por um julgamento. Qual que era o julgamento? Época de Páscoa, eu tenho que soltar um prisioneiro. Quem escolhe é o povo. Trouxeram quem? Barrabás, um psicopata, cheio de crimes, assassino, ladrão, que o povo queria vê-lo crucificado. E do outro lado, um homem honrado, só soube fazer o bem, um homem amoroso, chamado Jesus. Aquele povo que foi lá,
Eles queriam o quê? Vida a Jesus. Muitos poucos odiavam Jesus, a maior parte entendia. O que eles odiavam era Barrabás. Porém, aos interessados, lançaram o quê? A fake news. Boca a boca. Olha, Jesus é isso e aquilo, vamos escolhê-lo. E aí vem aquela influência, aquela própria população aceitou como verdade aquelas infâmias e simplesmente levaram Jesus à morte. Não sei se algum de nós estava naquele momento, mas imagine aqueles que assim fizeram por acreditarem nas mentiras. Quando eles voltaram para o mundo espiritual, a carga de remorsos que eles guardaram em si. Imagine os caminhos que eles tiveram que trilhar em prol disso. Então, que a gente aprenda, que a gente tenha consciência do que aqui nós estamos falando, da importância que nós temos das criações que nós fazemos através dos nossos pensamentos. Que a gente busque a melhora dia a dia. Que a gente busque dentro de nós a consciência daquilo que nós precisamos, do que nós precisamos pensar, buscar para nós. E junto com a reforma íntima, nós estaremos fazendo o quê? A reforma do nosso caráter. Um homem de caráter, aquele que faz o bem, que é honesto, que é justo. E assim, quando a gente vai mudando o nosso caráter, reformando, é quando nós nos aproximamos do conceito do homem de bem, que tanto é pregado em tantas literaturas. E quando nós falamos de homem de bem, é a aproximação que nós temos com o Pai Criador. Então, que a gente saia e repense. Quando nós pensamos, vamos pensar errado? Vamos. Mas vamos refletir e, pouco a pouco, fazendo as nossas mudanças. E como o Leon Denis disse, quando você acordar, naquele momento que você está despertando, faça um treinamento de ter somente pensamentos positivos, que pelo menos o start do dia já começa melhor do que a gente possa imaginar. Tá bom? Gente, passei um pouquinho do tempo, mas peço desculpas por isso e agradeço profundamente de nós podermos estar juntos aqui. E que a gente possa, no dia de hoje, ter um pensamento único e elevado para Jesus, para que Ele possa trazer a paz para dentro dos nossos lares, para nossas famílias e para o nosso coração. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Colado. Agradecemos a todos pela presença de hoje, que Jesus possa acompanhá-los na volta aos seus lares e que a gente possa estar aqui novamente no próximo domingo, recebendo todas as bênçãos e a paz de Deus em nosso coração. Agradecemos a todos e pedimos que sigam as orientações dos nossos companheiros para uma saída organizada do salão. Um bom domingo a todos, fiquem com Deus e uma excelente semana.